Seja bem-vindo mais uma vez nessa aula. Que você possa sair daqui ah, de alguma forma edificado pela presença do Espírito de Deus no seu coração e pela exposição à palavra de Deus também. Vou compartilhar uma coisa com vocês. Ontem eu fiz um casamento em Sumaré e uma das colocações que eu fiz ali, entendo que seja muito pertinente a questão da comunicação, né? Eu usei uma frase do bispo de Canterbury, que ele disse na ocasião do casamento da rainha da Inglaterra com o príncipe Philip. Ele disse o seguinte, que o Cristo que está no nosso meio precisa estar presente na vida de vocês. Mas é este Cristo que vai naturalmente construir uma relação mais íntima entre vocês. Porque quanto mais perto de Cristo vocês estiverem, mais perto vocês estarão um do outro. E quando a gente pensa um pouco sobre comunicação, para mim um triângulo é bem sugestivo, né? Porque na base eu tenho eu e eu tenho você. Eu tenho eu e o meu interlocutor. Nós estamos aqui tentando construir um diálogo construtivo para ambas as partes. Não só para mim, não só para você, mas para ambas as partes. E é curioso pensar que quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais capaz eu serei de construir essa relação amistosa e pacífica entre eu e você. A grande questão e a grande violência ao qual a sociedade está submetida, e naturalmente eu e você, é porque simplesmente nós eliminamos a figura de Deus da equação. E a gente então tenta de todas as maneiras tentar um relacionamento pacífico somente entre eu e você. E essa é uma tentativa frustrada. Porque simplesmente nós não conseguimos. Porque sempre haverá trancas, dificuldades. Sempre haverá o egoísmo de cada um de nós. Sempre haverá aquela questão de que eu não abro mão. Eu não abro mão. Né? Nem 1 milímetro. Eu não tiro uma vírgula daquilo que eu disse. Mas quando nós começamos a nos aproximar de Deus, parece que as coisas começam a ficar claras. E a gente começa a perceber alguns desvios do nosso próprio caráter, da nossa própria vida. E começa a perceber que existem batalhas as quais não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Tem um texto que me chamou a atenção nessa manhã, em Jó capítulo 12, verso 11, onde ele diz assim: porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, assim como o paladar prova a comida. Ou seja, o meu paladar ele tem a capacidade de provar a comida. Se é saborosa, se é insossa, se está muito salgada, ou se não tem a doçura necessária, o meu paladar é capaz de fazer. Mas o meu ouvido também é capaz de submeter à prova aquilo que eu ouço. Mas lembra, tanto eu quanto você, precisamos entender que nós necessariamente precisamos da iluminação do Espírito de Deus para entender corretamente aquilo que eu estou ouvindo. Nós vamos orar, pedindo que Deus nos dê a sabedoria necessária para não apenas sair daqui com
ferramentas práticas, né? Com instruções lógicas, mas acima de tudo com a determinação de nos submeter a Ele, e somente a Ele, e a sua palavra em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado porque nós percebemos a presença do Senhor no nosso meio. Percebemos, ó Deus, o quão necessária ela é e o quão carentes somos da tua graça e da tua misericórdia. Por isso, nessa manhã, põe a tua mão sobre o coração de cada um dos meus irmãos que aqui está, para que juntos possamos perceber o quanto nós precisamos do Senhor e o quanto nós precisamos nos empenhar na direção do Senhor, para que os nossos relacionamentos possam ser pautados pela paz que vem do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recentemente eu comecei a trabalhar com as coinonias da igreja, e uma das coisas que tem tocado bastante no meu coração é entender o seguinte, que nós não fomos criados por Deus nem para viver só, nem para a solidão, muito menos para a multidão. Na multidão nós sumimos. Aqueles que participaram da ceia do Senhor viram que o auditório estava repleto, né? E é interessante como você fica um tanto quanto desconfortável com tanta gente, né? Mas ao mesmo tempo, esse desconforto também aparece na minha solidão. Ou seja, não há encaixe nem na solidão, nem na multidão. Mas há encaixe nas pequenas relações as quais nós temos. Onde eu posso falar, ser ouvido, onde eu posso ouvir, e nós podemos então dialogar. Comunicação não violenta parte exatamente desse princípio, onde eu preciso aprender a me comunicar corretamente com as pessoas. Aprender a reagir às comunicações que chegam até mim com sabedoria, para que elas não se tornem, então, um obstáculo. Eu sempre digo o seguinte, que comunicação não violenta é construir pontes entre o meu coração e o seu coração, entre a sua mente e a minha mente, e não edificar muros, porque nós somos hábeis em fazer isso. Tem um exercício que a gente faz com adolescentes, que você já deve ter participado também, né? Você enche algumas bexigas, entrega para cada um deles, e junto com a bexiga você dá um palito de dente. E a ordem é, você tem 3 minutos para permanecer com a sua bexiga cheia. O que acontece no momento seguinte? Cada um vai furar a bexiga do outro. Mas em momento algum você disse isso. Você não deu essa ordem. A ordem era, proteja a sua bexiga. Agora, por que isso acontece? Porque culturalmente nós aprendemos que a maior e melhor defesa é o ataque. É o ataque. Então, achando que eu posso preservar, eu vou atacar. Agora, queridos, cada um de nós tem a nossa versão de bexiga. Cada um de nós tem a nossa versão de bexiga e que acha, então, que é capaz de protegê-la. Sem entender que é frustrante querer proteger algo que eu não sou capaz de fazer. Eu não sou capaz de proteger o meu filho de toda e qualquer investida. Eu não sou capaz de proteger a minha esposa de toda e qualquer investida. O único que é capaz de protegê-lo é Deus.
e somente Deus. Quando a gente começa, então, a construir a ideia de comunicação não violenta, nós chegamos a essa compreensão aqui, né? Nós pincelamos a semana passada já um pouquinho, tá? Falamos sobre observação, ou seja, a situação está acontecendo, a primeira ação concreta de alguém que quer construir uma relação pacífica é observar. Observar sem julgar. Nós somos hábeis em julgar as pessoas. O Marshall diz assim, que o repertório de adjetivos que nós temos para qualificar os outros é muito maior do que aquele que nós temos para nos qualificar. Então nós somos rápidos nisso, né? Em esquecer de observar e começar a julgar e condenar essas pessoas, né? Sentimentos. Quais os sentimentos envolvidos naquela situação? O que é que brotou no meu coração? O que é que brotou no coração do outro? Daquela nossa confusão, daquele nosso embate. Como é que isso veio à tona? O que essa situação me fez sentir? Você consegue nomear esses sentimentos de forma específica? Tristeza, frustração, confuso. Você consegue se colocar na posição da outra pessoa e pensar quais os sentimentos nela que levam a agir daquela forma? Percebe? O cidadão que escreveu isso aqui é um judeu. Ele não é cristão. Mas o que ele está dizendo aqui é o que Cristo diz. Ou seja, ter capacidade e humildade de me colocar no lugar do outro e perceber o que as minhas palavras causaram na vida da outra pessoa. E ao me colocar ali, eu então começo a perceber a minha própria vulnerabilidade. E não apenas a do outro, né? As necessidades. Quais as necessidades não atendidas? Quais as necessidades não foram atendidas? Talvez afeto, aceitação, segurança, escuta. O que é que você precisa fazer? Mas com essa situação você sente que faltou, né? E por outro lado, que necessidade você acha que não foi atendida no outro para que ele tenha agido como agiu, né? E hoje, então, nós vamos mastigar um pouquinho mais a questão dos pedidos, né? Você pode fazer um pedido ou receber um pedido de forma adequada, coerente, né? Nós falamos um pouquinho sobre esse texto aqui, né? A semana passada, então Jesus lhe disse: embanhe a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. O que a gente aprende com esse episódio aqui, né? O contexto ali dessa passagem revela que havia algumas outras espadas e armas envolvidas, né? Lendo o texto lá, você vê espadas e porretes, né? Ou seja, tinha muita gente ali que estava armado, né? E não apenas um deles, mas muitos estavam armados. Haviam muitas armas ali, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer quando a gente senta para discutir. Eu trabalho num restaurante e tem muito maranhense junto lá no meu trabalho, né? E culturalmente, né, há uma agressividade muito grande entre eles, né? E outro dia 2 se pegaram lá. Levei eles para a sala, né? Primeira coisa, vamos depor as armas. Né? Vamos colocar em cima da mesa aqui todas as armas que vocês têm aí, né? Em termos de palavras, em termos de agressividade, de comportamento, né? Para que nós possamos então chegar a um denominador comum juntos aqui, né? Então, contexto, muitas armas. Todo e qualquer contexto que você esteja envolvido num conflito, existem armas, né? E essas armas precisam ser depostas, tá?
Revela ainda que o único a lançar mão da espada com violência foi um discípulo de Jesus. Interessante isso, né? Ou seja, tinha muita gente ali que não tinha nada a ver com Jesus, não lançou mão da espada, mas o único que tinha uma relação íntima com Jesus lançou mão da sua espada. E esse recebeu uma repreensão do mestre. Logo, aprendemos que não importa a situação, nunca deveríamos recorrer à violência, porque geraria mais violência ainda. Violência gera violência. Não tem para onde correr. Tá bom? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. É isso que Tiago, capítulo 3, 2 diz. Tropeçamos, somos imperfeitos, não temos um freio natural compassivo. Versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Interessante. Fagulha, uma partícula incandescente que se solta de um corpo em brasa e coloca tudo a perder. Então é uma palavrinha, dita no lugar errado, colocada no encaixe errado, pode então tumultuar a situação de tal forma que nós nos perdemos em meio a essas realidades. Eu gosto dessa ideia aqui, dar feedback e receber feedback. Uma das coisas que você precisa entender que o momento do feedback não é o momento de reagir, mas é o momento de refletir. Ao receber um feedback, reflita, não reaja. Porque constantemente nós temos a tendência de alguém dizer alguma coisa para nós que nós faltamos, que não fizemos corretamente. Inicialmente a gente quer então já dizer, mas eu não fiz por causa disso. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. É o momento de refletir e não de reagir. Dar feedback, lembre-se, de expressar sinceridade, passar confiança, fornecer suporte. Expressar-se com honestidade. Ao receber feedback, lembre-se de proporcionar conforto, ter consideração, escutar com paciência, receber com empatia. 2 textos aí que nos ajudam. Provérbios 11:5, a retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Como dar feedback? 1 Pedro 3:8, como receber feedback? Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Este é o ideal de Deus para nós. E muitas vezes nós passamos ao largo disso, longe dessa realidade. Fazer um pedido, receber um pedido. Do conflito nasce a consciência de sentimentos e de necessidades a partir das quais fundamentamos um pedido específico. Mas a questão aqui é, será que sabemos o que queremos ou apenas sabemos o que não queremos? Pedidos específicos e possíveis ações concretas e delimitadas deve ser o nosso foco prioritário. Prioridade aqui é ser específico, claro, naquilo que eu estou pedindo. Usando uma linguagem de ações positivas. Em primeiro lugar, devemos expressar o que estamos pedindo e não
o que não estamos pedindo. Quando formulamos um pedido de forma negativa, surgem pelo menos 2 grandes problemas. Primeiro, as pessoas tendem a ficar confusas quanto ao que está sendo realmente pedido. As solicitações negativas acabam por provocar maior resistência para serem atendidas. Pode gerar confusão e pode gerar resistência naquilo que está sendo colocado. Olha o exemplo aí. Uma mulher pede ao marido que não passe tanto tempo no trabalho. Depois de algumas semanas, o marido anuncia que se inscreveu no campeonato de futebol de salão da empresa. Ele atendeu aquilo que ela estava pedindo? Atendeu. Ou não atendeu? Ele não está passando mais tempo no trabalho. Mas, na verdade, qual era a situação? Ele está demonstrando que não vai passar mais tanto tempo no trabalho, dividindo o seu tempo com o lazer e com os amigos, mas o que essa mulher realmente quer, a resposta é que o marido passe pelo menos uma noite por semana em casa com ela e com as crianças. Agora, ela foi específica? Não. Ela foi clara no seu pedido? Também não. Então, percebe? Você abre espaço para a pessoa interpretar aquilo que você está dizendo ao bel prazer. Porque você não foi específico o suficiente. Agora, qual é o trabalho em ser específico? O que a gente muitas vezes acha é que meia palavra basta. Que para bom entendedor, meia palavra basta. Mas, gente, não basta. Não basta. Não basta. Entender isso é, de uma certa forma, evitar conflitos. Uma das vezes que eu ministrei esse curso, uma pessoa depois me disse assim, mas isso é muito mimimi, né? Tudo isso que você está dizendo aí, isso é muito, muito detalhoso. Mas lembre o seguinte, dá trabalho construir uma relação saudável. Quem é casado aqui por mais de 20 anos sabe disso. Dá trabalho. A questão é que nós não queremos trabalho. Nós queremos resultado. E não tem resultado sem trabalho. Eu tenho 2 filhos. Um rapaz e uma moça já com 30 anos e 28 anos. E é interessante que hoje eu tenho uma amizade com esses meus filhos muito estreita e muito próxima. Mas por quê? Porque nós morávamos numa cidade que tinha 15 mil habitantes. Que se você via um cachorro perdido, você sabia de quem era o cachorro. De tão pequeno que era a cidade. E isso, de uma certa forma, nos aproximou. Nos aproximou muito. Em todas as ocasiões, era os 4 juntos. E isso, então, fortaleceu ainda mais os nossos relacionamentos. E nos tornou mais próximos ainda. Agora, a grande questão é que houve uma construção ao longo de 30 anos. Então, o que eu estou colhendo hoje foi plantado há 30 anos atrás. Então, lembre o seguinte, você pode começar a plantar agora. Agora. Talvez você não vai colher agora. Mas, ao iniciar esse plantio, você vai construir uma relação. Essa construção vai dar a você o prazer
de poder se relacionar com determinadas pessoas de forma pacífica. Meu pai e minha mãe ficaram casados durante 55 anos, até ela falecer. E a gente percebia, como filhos, né, o quão íntima e próxima era a relação deles. Né? Porque eles construíram ao longo daquele tempo todo, ao ponto de um olhar e o outro saber o que está acontecendo. Por quê? Porque foi uma construção. Foi um trabalho realizado ali. Nós precisamos entender que há trabalho a ser executado. O que nós estamos trazendo para você aqui sobre comunicação não violenta é exatamente isso. É dar a você o cimento, o cal, a água, a areia, o tijolo, para que você construa. Nenhum de nós aqui pode construir um pelo outro. Mas nós podemos viabilizar ferramentas para que você faça a sua construção. Formular pedidos em linguagem clara, positiva e de ações concretas revela o que realmente a gente quer. Um exemplo aí. Um pai pode falar ao filho: quero que você demonstre um pouco de responsabilidade e que faça o que eu digo sem questionar. O que esse pai está pedindo? Responsabilidade ou obediência? Qual das duas ele quer? Obediência? Responsabilidade? Não está claro. Precisa clareza nisso. E se a gente não é claro, a gente gera confusão. Uma linguagem vaga favorece confusão interna. Por linguagem vaga, entenda, sem precisão, sem objetividade, muito confusa, obscura. Peça uma ação e não uma inação. Atenção, cuidado com relações próximas e íntimas, pois podem gerar uma presunção de que o outro nos conhece muito bem e sabe o que sentimos e o que necessitamos. Podendo levar a não comunicarmos claramente o que precisamos. Principalmente nessas relações de proximidade, isso é ainda mais necessário. Então, fazendo pedidos conscientemente, pode não ficar claro para o ouvinte o que queremos que ele nos faça, quando expressamos apenas os nossos sentimentos. Por exemplo, estou chateada porque você esqueceu de comprar batatas e cebolas que pedi que comprasse para o jantar. Pedido implícito. Você poderia voltar ao supermercado para comprar? Mensagem recebida. Ela só reclama. Ô mulher que não está contente com nada. Nada está bom. Críticas e mais críticas. Sentimento de inadequação e desconexão surgem entre eles. Então, para um pouquinho aqui e pensa. Pensa o quanto isso faz sentido. Vai lá, Pedro. Mais uma pergunta. Nesse exemplo, eu acho que quando a pessoa está falando isso, ela não está pensando nesse pedido implícito de verdade, né? Já está respondido. Essa é a mentalidade masculina e a mentalidade feminina. Menina, nós gostaríamos que vocês tomassem a iniciativa e falassem, poxa, ela tá tão chateada porque eu não comprei a batata e cebola e eu vou lá comprar dela. Assim, se o homem fizer isso... Olha aí, ó. Olha lá. Repete que eles não ouviram lá. Ela até chorou de emoção aqui, ó.
É. Você quer falar? Fala mais alto, fala mais alto. Fala. Ah, tá bom, tá. Né? O que ela disse é o seguinte, o Pedro perguntou assim, mas a pessoa não está pensando exatamente naquilo. Né? E ela disse, tá sim. Porque as mulheres acham que o mais adequado ao homem é dizer para ela, né, você pediu, eu não comprei, vou lá comprar. Isso apaziguaria a situação entre eles e não deixaria essa sensação de que ela só critica. Porque, na verdade, era aquilo que ela esperava dele. Né? Uma das sugestões para os homens aqui presentes, anota, gente. Anota. Tem celular. Anota. A questão é que a gente anota e não olha. Fala bem alto, tá? Talvez não seja especificamente a batata, mas você não sabe para que é essa batata, vai chegar visita. E às vezes está carregando algumas coisas e a batata foi escondida. E na verdade é exatamente isso, né? É um detalhe. Lembra da fagulha lá? É ela que se prendeu daquela situação e tocou fogo na situação. Uma batata pode trazer um assunto de 10 anos atrás. Isso. Uma batatinha pequenininha assim, ó, pode trazer o assunto de 10 anos atrás que não foi bem resolvido. Né? Isso é sério, né? É sério. A gente está dando risada aqui, mas pode criar confusão tremenda entre as pessoas, né? Agora, imagina isso dentro de casa, mas imagina isso fora, em outros ambientes. Quanto isso pode construir desconexão entre as pessoas? Quanto isso pode construir separação entre famílias? Pois não. Eu vou tocar no assunto que é mídia, mas... Fala bem alto para a gente ouvir. A raiz do problema, tanto na observação que o homem fez ali, quanto na observação que as mulheres julgam ser justas serem feitas, é o egoísmo. Tanto de um quanto do outro. A raiz dos dois problemas é o egoísmo. Sim. A mulher presumindo que o homem deveria saber o que ela quer. Sim. Sim. E o homem presumindo que ela deveria entender as limitações dele e explicar de forma literal. Isso. Mas nos dois tem egoísmo. E se você não abrir mão desse egoísmo, nenhuma relação vai funcionar. Porque o homem, se o homem pensar como as mulheres querem, invariavelmente ele vai ser levado ao futuro de perceber de que a ele não está sendo dado valor na forma que ele pensa, mas somente na forma como ela raciocina. Sim. Do outro lado, a mulher vai se sentir uma vítima porque ele não considera os sentimentos dela. Então, se você não abrir mão do egoísmo, nenhum dos dois vai... a relação não vai funcionar. Ainda que o homem abra mão, por exemplo, só ele abra mão, invariavelmente lá na frente, esse casamento está fadado a ter um problema muito sério. Porque ele vai se sentir acorrentado à vontade dela. E do outro lado, se ela fizer a mesma coisa, ela vai se sentir frustrada num casamento onde ela tem que pensar somente nele e ele não pensa nela. Isso. Essa figura que você fez aí é fantástica. Eu vou usar isso em um dia. Porque se você pegar esses dois pontos e eles subirem juntos, você vai se aproximando, eles vão ficando mais próximos. E se você pegar alguém, por exemplo, que não tem Deus e jogar lá para baixo, e o eu ficar ali próximo de Deus, essa distância vai ser imensa. Vai ser imensa. Então, a única forma disso funcionar
É se os dois andarem juntos. Sim. É fantástico. Parabéns. E aí, na verdade, o que vai acontecer é que o egoísmo, ele tende a ficar aqui embaixo. Né? Quanto mais distante eu tiver do egoísmo, mais próximo eu vou estar de Deus. Essa é a questão. Né? A única solução, realmente, eu entendo exatamente isso, né? Concordo com você, né? É exatamente o entendimento disso. Né? O que você não está disposto a abrir mão? Essa é a questão. Né? Pois não, Paulo. Eu entendo o que ele está falando, que é egoísmo, mas eu já vi pessoas não sendo egoístas, mas não se comunicando de forma adequada. Eu acho que também tem a ver com habilidade. Tem pessoas que não têm habilidade para se comunicar e podem levar a um problema de falta de entendimento. O egoísmo, eu concordo que na maior parte das mas também acontece falta de habilidade. Sim, né? O que a gente está fazendo aqui é tentar dar essas habilidades para vocês. Né? Com exemplos bastante simples, né? Mas que abrem um entendimento maior. Né? Pois não. É importante perceber também que na Bíblia há papéis diferentes para o homem e para a mulher. No contexto do casamento, sim, papéis diferentes. No contexto secular, talvez a gente não leve em consideração esses papéis, mas no casamento especificamente tem papéis bem específico para cada um. Sim, verdade. Dentro desses papéis, então, também tem se aproximar de Deus e perceber o que o marido tem como obrigação e a esposa tem como obrigação. E aí entraria também a questão da habilidade de colocar esses papéis com clareza. Não de impor o papel, mas de exercê-lo com a leveza ao qual a própria palavra de Deus descreve que elas precisam acontecer. Com base no amor, com base no respeito, com base na consideração da parte mais frágil, todos esses elementos. Muito bem, deixa eu ir um pouquinho mais aqui. Tá? Pedidos desacompanhados de sentimentos e necessidades podem soar como exigências e ataques. É aquela síndrome do telefone sem fio aqui. A mensagem que eu envio nem sempre é a mensagem que é recebida pelo outro. Tá bom? Nós terminamos então dizendo o seguinte, que a mensagem que nós enviamos nem sempre é a mensagem recebida pela outra pessoa. Se eu sei disso, se isso é uma realidade, eu preciso então criar alguns meios de confirmação da mensagem. É preciso ter uma forma de confirmar se a mensagem recebida foi aquela mesma que foi enviada. Tá? Então, algumas perguntas podem nos ajudar a checar se aquilo que eu disse foi bem entendido do modo que eu disse. Uma perguntinha. Está claro o que eu disse? Eu fui claro? Você entendeu? Está claro o que eu disse? Se precisar de mais do que um sim, entendi, peça que a outra pessoa repita o que você disse. Você vai estar checando aquilo que foi dito. Reformule se necessário for. Algumas vezes você acha que disse, mas não disse. Você acha que comunicou-se corretamente, mas a pessoa não entendeu. Evite frases. Você não entendeu? Porque ao dizer você não entendeu, você naturalmente está dizendo para a pessoa que ela é curta, de entendimento. Eu dei aula para adolescente, e ao invés de chamá-los de burros, eu dizia assim, você é desprovido de inteligência. Mais ou menos isso. Quando você diz assim, você não entendeu?
Você está dizendo, pô, né? Os neurônios não estão no lugar certo, né? Use a frase, acho que não foi claro. Deixe eu reformular o que eu disse. Entenda, quando a gente está falando lá sobre a questão do egoísmo, né? Quando eu digo isso, né? Eu estou trazendo a responsabilidade para mim. Acho que eu não fui muito claro. Deixa eu reformular. Então, a gente sempre pensa o seguinte, né? A gente estava conversando isso aqui no intervalo, né? A responsabilidade é de quem faz a pergunta ou de quem recebe a pergunta? É dos dois, né? É de ambos. Quem faz a pergunta é responsável por fazê-la corretamente, detalhadamente. Mas quem recebe também é responsável em entender aquela mensagem. E se não entendeu, perguntar. Ocorre que muitas vezes nós temos barreiras em dialogar em torno disso. Milindres que muitas vezes não deixam a gente trafegar nesse ambiente com liberdade. A semana que vem o Paulo Beltrão vai falar sobre comunicação não violenta no mundo corporativo. E quando a gente pensa em hierarquia, muitas vezes isso é um bloqueio. Porque quem está em cima e quem está embaixo se sentem um pouco desconfortáveis em trabalhar com essa questão. Então, entender isso me ajuda constantemente a ter uma comunicação mais fluida, mais clara entre eu e você. Pedido, exigência. Pedidos são recebidos como exigência quando os outros acreditam que serão culpados ou punidos se não os atenderem. Olha o que diz Provérbios 15, 1. Se alguém achou aí, rapidinho, por favor. Aqui, já achei. 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pedidos são recebidos como exigências quando os outros acreditam que serão culpados ou punidos se não os atenderem. Quando fazemos exigências, a capacidade de empatia diminui. Ou seja, isso é uma exigência. Ontem lá no meu trabalho eu tive um embate assim. Foi dito pela direção do restaurante que dia 7 de setembro nós deveríamos trabalhar e em troca nós ganharíamos dia 25 de dezembro, dia 24 de dezembro e dia 31 de dezembro. Então 2 por 1. E aí eu trabalhando com essa ideia lá com eles, com os funcionários, eu disse, olha, o que eles estão nos oferecendo é isso. 1 e eles dão 2. Tá? Vocês estão entendendo? Isso significa, se vocês decidirem não trabalhar dia 7 de setembro, vocês vão ter que trabalhar dia 24 e dia 31. Aí alguém disse, mas aí você está nos constrangendo. Aí você está fazendo pressão sobre nós. Eu disse, não, eu estou dizendo o outro lado. É lógico. Se vocês não aceitarem, é isso que vai acontecer. Só isso. Vocês decidam. Mas eu percebi que a pessoa ficou assim, acuada, achando que eu estava acuando. Mas na verdade eu estava tentando esclarecer. Talvez a forma que eu fiz não foi tão clara ao ponto dele entender isso. Mas, percebe? E nessa comunicação, o ingrediente preconceito também pode atrapalhar bastante, O ingrediente preconceito. Com relação à cor, com relação à religião, Sim. com relação a
local onde você nasceu, lá no Nordeste, você, com relação a essas questões. Estrangeiros e... Sim, né? Constantemente isso pega, né? Em qualquer relação, né? Em qualquer relação, pega mesmo, né? Concordo plenamente com você, né? Quando fazemos exigências, a capacidade de empatia diminui. Se o que pedimos é negado e reagimos com uma crítica ou culpamos o outro, esse pedido era, na verdade, uma exigência. Né? Então não era um pedido, era uma exigência, né, diante da reação. É importante saber pedir e saber receber pedidos também. A resposta nem sempre será sim. Garantimos a livre vontade do outro. Né? É fundamental a utilização de uma linguagem que traga a sensação de opção. Por exemplo, quero que você coloque a mesa para o café. Ou você poderia colocar a mesa para o café? Percebe a diferença? Eu exijo que você coloque a mesa do café. Né? Ou você pode fazer? Qual é a diferença aqui? Qual a diferença de eu trabalhar as palavras com mais serenidade, com mais tranquilidade? Eu dou a você a possibilidade de dizer, não posso agora porque tenho algo para fazer. Mas quando eu digo, não, é assim, eu exijo que você faça, isso então torna as relações mais distantes. Né? Comunicação não violenta não é uma técnica de persuasão ou de convencimento para que o outro faça o que você quer. Essa talvez seja a crítica maior sobre esse modelo de comunicação. Eu estou persuadindo a pessoa para que ela faça aquilo que eu quero que faça. Então, a ideia não é essa. A base não é essa. Tá bom? Pois não. Uma questão também é o tom de voz, né? A forma que você usa o seu tom de voz. Você pode dizer num tom mais brando, né? Sim. As pessoas entender de uma maneira mais Sim, tranquila. Nós estamos falando aqui também, né? Não só o tom de voz, mas a postura, né? Física naquela situação. Né? Também comunica, sem sombra de dúvida, muita coisa. Né? Porque eu posso estar falando brandamente, mas eu posso estar com uma fisionomia totalmente contrária àquilo que eu estou dizendo. Né? Essa questão de postura física, né? Uma vez dando aula, eu tinha que usar o óculos só de perto. Tá. E aí, a pessoa vinha fazer pergunta, estava escrevendo, a pessoa vinha fazer pergunta, eu olhava assim, poxa, professora, você tá brava? Porque realmente, às vezes o formato como você se expressa, faz com que o outro tenha uma interpretação. Sim, é A verdade. pessoa fala pra gente, escuta, dê uma aula se olhando no espelho. Veja o formato que você está falando. Porque isso realmente traz uma mensagem diferente daquela que você está tentando passar. Né? A sua postura física é algo muito importante nessa questão. Pois não? Na verdade, isso às vezes fala muito mais do que exatamente você falou da boca, do que você está falando, a forma como você se expressa. E eu acho que é importante levantar isso também, que isso tem muito a ver com aonde você foi criado. Porque existem famílias e famílias. Então existem pessoas que têm mais facilidade em, por exemplo, ser ouvintes. Então, eles recebem a informação e primeiro processam antes de devolver. E isso foi a forma como eles foram criados, ou como a personalidade da pessoa. E existe o oposto, a pessoa reativa, que é aquela que bateu, levou. Então, é importante falar isso também, que precisa ser tratado isso especificamente. Porque são duas coisas diferentes. O que você diz, a forma como você diz e a postura que você tem. Ambas são, em algum momento pode existir algum pecado dentro disso, mas precisa ser tratado especificamente com relação a como você foi criado. Sim. Porque tem a reação, então é uma coisa reativa, você bateu, você levou. E
E você precisa mudar isso em Deus, porque se a gente tenta fazer isso sozinho, porque, por exemplo, a gente escuta isso, estava até falando aqui com a Débora, você deu aqueles exemplos lá, de, como é que é? Você entendeu o que eu disse? Se eu for falar isso pro meu marido, ele vai achar que eu tô matando ele. Você entendeu o que eu disse? Porque a forma como a gente fala, às vezes não é nem a intenção, mas a gente já tem esse sangue quente, né? Que até o pastor Fernando fala que é o sangue italiano. Mas isso não é o que Deus espera de nós. Mas é outra área da nossa vida que nós também precisamos tratar dentro de Deus para conseguir exercer isso. Porque a gente pode usar as frases que você falou e ainda assim ser pessoa extremamente agressiva. E não ter uma comunicação não agressiva, não violenta. Não. Sem dúvida alguma, o tema comunicação é um tema extremamente complexo e com muitas ramificações. Ela é amplo, né? E levar em consideração com quem eu estou conversando, né? Qual é o histórico daquela pessoa, né? Da onde ela vem, a questão cultural, a questão racial, a questão da moralidade daquela pessoa, né? Ontem no casamento eu acabei de pregar, aí estava sentado lá e chegou uma pessoa e disse assim para mim: eu sou da Umbanda. Eu disse: mas eu gostei muito do que o senhor falou. Aí eu disse: que bom, né? Mas fala para mim um pouquinho mais da Umbanda, como é que é? Né? E aí ele começou a discorrer. Eu venho de uma família de candomblé, né? Então eu sei um pouquinho dessa questão, né? Mas eu achei interessante porque da forma que eu fiz, não o bloqueou para chegar até mim, sabendo que eu sou um pastor batista, né? Para dizer para mim que ele é da Umbanda, né? E houve um diálogo onde as coisas puderam fluir, com base numa única situação, né? Agora, isso me ajuda a perceber que quando você dá liberdade para outra pessoa, ela então pode gerar informações para você que vão ajudar você a travar um diálogo mais honesto e mais assertivo no coração da outra pessoa. Porque uma das coisas que eu disse foi, nós vamos orar, né? E se você não entende como nós entendemos, tenha liberdade para não fazê-lo ou para fazê-lo, né? Tenha a total liberdade para isso, né? Isso então abriu espaço para que houvesse uma comunicação mais franca ali, né? Não é então uma técnica de persuasão, tá? E sim uma forma de você conseguir comunicar o que sente e precisa da melhor forma possível, tá? Lembra, sentimento e necessidades precisam estar claras, tá? Da melhor forma possível, tá? Tem um exemplo aqui no mundo corporativo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais a semana que vem, né? Sem CNV, cadê as planilhas que te pedi na semana passada? Você fica de conversinha pelos corredores e trabalho que é bom nada, né? Sem CNV, um chefe enquadrando a sua secretária, tá? Com CNV, você poderia priorizar. Interessante isso, né? Você poderia priorizar, significa que ela tem outras funções, mas que você está pedindo que ela priorize aquela situação específica, tá? As planilhas que eu pedi, então, prioridade nas planilhas. Não sei se eu fui claro, chamei a atenção, a responsabilidade para mim mesmo, né? Não sei se eu fui claro sobre o quanto elas são importantes, ou vou precisar delas na reunião de hoje à tarde.
Ou seja, você apertou a pessoa, acelerou o processo dela, tá? Diante daquilo que você está necessitando. Mas sem constrangê-la, mas sendo claro e específico daquilo que você, de fato, necessita. Tá? Aquilo que eu já falei, comunicação não violenta constrói pontes ao invés de erguer muros entre as pessoas. Deixa eu só pegar uma outra questão aqui que eu quero trabalhar com vocês, ainda hoje, já avançando um pouquinho aqui na nossa aula. Tá? A outra vez que nós ministramos o curso, nós tínhamos 9 aulas, né? Então eu trabalhei um pouquinho mais prolongado com essas questões, né? Eu só queria passar para vocês. Bom, os pilares da comunicação não violenta, né? Observação, sentimentos, necessidades e pedidos, né? Nós propusemos uma trajetória, né? Por trajetória eu entendo uma definição simples aí, né? O percurso realizado por um determinado indivíduo com base em um sistema de coordenadas predefinidos, né? O nosso sistema de coordenadas aqui foi estabelecido da seguinte forma, né? Observar como Jesus nos ensinou a fazer e agir assim, assumir responsabilidade pelos próprios sentimentos, vulnerabilidade inadequado, reconhecimento das necessidades por trás dos sentimentos e verbalizar o que eu gostaria de pedir a outra pessoa de forma a enriquecer a vida dela, né? As considerações aqui sobre viabilidade de aplicar esses princípios na comunicação nossa, né? Falamos sobre o fenômeno do ruído branco lá. Como nós não tivemos muitas pessoas participando daquela aula, só para recordar, né? O que é ruído branco? Ruído branco é a capacidade que nós temos de acostumar com determinados sons sem nos incomodar com eles, né? Então, um exemplo é você morar perto de um aeroporto, né? E nos primeiros dias que você está lá, o chegar e o partir dos voos incomodar o seu ouvido bastante. E aí, à medida que o tempo passa, aquele incômodo já não é mais tão incômodo como foi no início, né? Na violência é assim, né? A gente primeiro espanta, depois se acostuma com ela, né? Primeiro fica assustado, mas depois então a gente acha que é assim mesmo e tocamos o barco para frente, né? A gente sabe da existência dela, mas não se importa tanto com essas questões, né? Falamos sobre a questão do nosso comportamento aí, né? Cultural, tá? Razões bíblicas que viabilizam a prática da comunicação não violenta, né? Lucas 17, 20 e 21, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós. Há uma interpretação interessante que é, ao invés de meio de vós, é entre vós, ou dentro de vós. E essas duas realidades podem ser aceitas pelo termo grego ali, né? Entre vós ou dentro de vós, né? O que eu entendo mais viável é perceber que aonde eu estou, não importa o lugar, né? Eu preciso ser um agente viabilizador do reino de Deus para outras pessoas. Isso, então,
as minhas palavras, o meu comportamento, as minhas reações, as minhas reações, elas então estão envolvidas aí. Né? Gosto muito da ideia de que o apóstolo Paulo diz, né, que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo aonde estamos. Né? E um perfume você não consegue, né, contê-lo. Né? Ele simplesmente exala da onde você está. Né? A grande questão é que tipo de odor você está exalando. Né? O de Cristo ou o seu mesmo. Né? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Paz e edificação. E Colossenses 1,13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como nós ouvimos hoje pela manhã. Né? Compreender a existência de uma violência ainda mais exigente por trás da comunicação não violenta. Né? Ou seja, existe uma violência ainda maior por trás dessa realidade, que é um pouco daquilo que a gente já pincelou aqui. Né? Nós somos violentados no nosso egoísmo, quando nós somos exigidos em ter uma comunicação mais pacífica entre nós. Né? A luta contra o egocentrismo, as obras da carne manifestam os sentimentos, a necessidade de manifestar o fruto do Espírito, a urgência em pedir a Deus que transforme o nosso estilo violento de comunicação. Eu preciso me submeter ao Espírito de Deus para ter uma comunicação mais pacífica e mais serena. Olha o quadrinho aí em cima. Né? Talvez sintetize todos os 4 elementos da comunicação não violenta. Né? Observei que há um fato a ser observado. Tá? E em relação a isso, eu me sinto. Ou seja, aquele fato provocou sentimentos no meu coração. Tá? E entendo ser importante, ou seja, verbalizo a minha necessidade diante daquela situação. Né? E você estaria disposto a... Eu faço um pedido claro diante daquela situação. Né? Então existe um tipo de violência que insiste em querer fazer a minha vontade e não a de Deus, chamado egocentrismo. Quando a gente bate de frente com isso, nós então percebemos o quão violento é eu ter a capacidade de me submeter, de abrir mão daquilo que eu insisto em fechar a minha mão. Os sentimentos que derivam do nosso coração resistente são chamados de obras da carne. A gente sabe disso. Isso aí já foi ensinado para nós. Né? E estão lá dentro do nosso coração. Né? As necessidades que precisam ser atendidas para fazer a nossa vida mais rica em significado são o fruto do Espírito. A formulação clara de um pedido se faz necessário para o estabelecimento da paz entre eu e Deus, eu e o próximo. Talvez uma dos benefícios da salvação, né, seja, em primeiro lugar, estabelecer paz entre eu e Deus. Mas em segundo plano, é estabelecer a paz entre eu e você. Por isso é inadmissível, né, eu ter paz com Deus e não estabelecer paz entre você e a outra pessoa. Mas não depende só de mim. Claro que não. Mas a Bíblia é clara em dizer que quando depender de você, você deve construir essa paz. Quando for responsabilidade sua,
faça isso. Né? Conversando outro dia com o Fernando, ele disse uma coisa interessante, né? Que muitas vezes nós perdemos aquilo que nós já temos no coração da outra pessoa quando exigimos aquilo que a pessoa não pode dar. Simplesmente. Ao invés de valorizar aquilo que eu já tenho, eu simplesmente descarto aquilo e corro atrás daquilo que eu não tenho. Porque a nossa tendência é supervalorizar o que eu não tenho. E ao invés de valorizar aquilo que eu já tenho. Então, se eu já caminhei uma milha com você, valorize essa caminhada. Mas não fique preocupado com as outras milhas que não foram caminhadas. Percebam isso. O quão importante é. Porque quanto mais eu valorizar a caminhada que eu já fiz com você, mais possibilidade eu tenho de caminhar mais. Mas quando eu simplesmente não valorizo, eu começo a bloquear e a permitir que a outra pessoa se distancie de mim. Pedro. Isso tem a ver também, até com uma questão de idolatria, né, do coração. Se você idolatra o relacionamento com o outro, coloca ele como mais importante que Deus, nunca vai ser suficiente. Sempre você vai querer mais e mais, porque não satisfaz. Então, às vezes, você ter o coração no lugar certo primeiro, para depois estar com o relacionamento, ajuda até nessa expectativa, porque você vai conseguir focar na gratidão do que já foi e não no que falta. Sem sombra de dúvida, né? Lembra? É exatamente isso. A questão básica é o nosso coração, ele é idólatra por natureza. Por isso, então, eu preciso estar bem perto de Deus para enxergar isso de mim mesmo, para não desviar o foco, para não se afastar dessa realidade na minha própria caminhada com a outra pessoa. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Como é que a gente faz morrer o nosso ego, a nossa natureza pecaminosa? Como devemos proceder para matar o nosso ego? Efésios 4, 22, 23 e 24 nos diz um caminho. Despojando-vos do velho homem, abrindo mão dos valores do velho homem na nossa vida. Renovando o espírito do nosso entendimento. Tendo uma compreensão e talvez o exercício maior de todas as salas bíblicas da igreja seja esse. A gente desejar e intencionar que você seja capaz de ser renovado pelo Espírito de Deus mediante as informações que você está recebendo. Mediante as ferramentas que você está recebendo. Para que você possa, então, se submeter a essa renovação. Permitir que ela aconteça. Permitir que ela se estabeleça na sua vida e ela entre nas entranhas do seu coração, da sua mente, mudando o seu comportamento, mudando o seu modo de pensar, mudando as suas palavras, mudando a sua postura física diante das situações. E ser revestido, então, do novo homem, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Há uma questão fantástica aqui com relação à idolatria que o Pedro colocou ali. Isso eu extraí do livro Conflitos do Lar e as Escolhas do Pacificador, do Ken Sande e Tom Rabe. Identificar e comunicar com clareza a realidade das obras da carne que insistem em se manifestar durante o processo de comunicação. Então, ele coloca o caminho aí, a progressão de um ídolo na vida das pessoas. Primeiro, eu desejo. E aí se estabelece então vingança, cobiça, luxúria. Eu exijo, necessito,
e mereço. Eu acho que eu mereço. Eu acho que eu exijo aquilo, que preciso daquilo. Eu julgo críticas e condenação e eu castigo sacrifício e sofrimento, né? Então, desejo, exigência, julgamento e castigo, né? Isso constrói um ídolo. Constrói um ídolo a tal ponto que eu me esqueço dos demais interesses e fico apenas então somente focado naquela realidade ali, né? Para o cristão que deseja buscar a paz em seus relacionamentos, é uma necessidade ser manifesta as marcas da presença do Espírito Santo através do fruto do Espírito. O Marshall coloca uma coisa interessante. Assim, a comunicação não violenta é apenas uma manifestação do que entendo por amor. Dessa maneira, é parecida com os conceitos judaico-cristãos de amar ao próximo como a ti mesmo. E não julgueis para não ser julgados. A comunicação não violenta realmente surgiu a partir de uma tentativa de entender esse conceito de amor e de como manifestá-lo, como praticá-lo. Cheguei à conclusão de que amor não é só algo que sentimos, mas é algo que manifestamos, algo que fazemos pelos outros como uma doação. Então, entendam, a comunicação, quando ela está atrelada à estrada do amor, ela fica muito mais leve e muito mais assertiva na vida e no coração da outra pessoa, né? Pois não. Tem gente que não se relaciona bem consigo mesmo. Tem. E o Senhor, sabedor disso, diz: amai-vos como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque tem gente que se cobra e acha que deve cobrar as outras pessoas porque é extremamente positivo com si mesmo. Sim. E acaba achando uma situação de um relacionamento não saudável, porque ela também não se relaciona de forma saudável consigo mesmo. Sim, verdade. O Senhor tira a referência de nós e eleva a referência para ela. Verdade. Sim. Os nossos pedidos precisam visar a glória de Deus. Por isso, em oração, podemos responder a algumas perguntas que nos ajudam a não errar o alvo. Então, com que eu estou preocupado? Pois não, desculpa. Isso de não se relacionar bem consigo mesmo, tem até uma questão de... Não, dá pra ouvir? Dá. Tem até uma questão de justiça própria, né? Da gente achar que a gente é até mais justo que Deus. Então, Deus me perdoou, mas eu não vou me perdoar, foi o meu pecado. E aí a gente se cobra demais numa questão de justiça própria. Sim. E aí ele, como ele falou, traz isso para o próprio Deus, porque o parâmetro sempre teve que ser ele. A gente lembrando que ele é o parâmetro de justiça. Sim. Tanto com a gente quanto com os outros. E é novamente a nossa intenção de tomar as rédeas e não deixar que Deus, né, seja o condutor desses caminhos, né? Uma vez escutei uma explicação sobre isso, esse comentário que ela fez, que o inimigo é que nos faz essa condição. Ele que coloca na nossa mente: Deus não é suficiente para te perdoar. Então você não se perdoa. Começar por você. Isso é coisa do inimigo. Sim. Com que eu estou preocupado? Como completaria essa frase? Se ao menos, então eu ficaria feliz. Realizado e seguro. O que eu quero preservar ou evitar? Em que coloco a minha confiança? O que eu temo? Eu me sinto frustrado, ansioso, ressentido, amargurado, irado ou deprimido quando certo desejo não é satisfeito. Existe algo que desejo tanto que seria capaz de decepcionar ou magoar outras pessoas a fim de obtê-lo?
Né? Naquele exemplo que nós demos de Pedro, né? A intenção de Pedro era a melhor possível. Era proteger o mestre. Né? Ao ponto de matar para proteger o mestre. Né? O que Pedro não entendeu é que não era essa a ideia do próprio Deus. Colossenses 3, 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele descreve toda essa natureza aí. E mais uma frase do MacArthur aí. Os pecados do mesmo modo que os amalequitas encontram sempre um jeito de escapar da matança. Gerando, revivendo e reagrupando-se e lançando novos e inesperados ataques em nossas áreas mais vulneráveis. Né? O pecado é assim. Né? Ele sempre se acha uma forma de se reinventar nas nossas vidas. Né? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, como diz algumas traduções. Sofisma é a ideia que parece boa, mas na verdade é ruim, é demoníaca, é destruidora. Né? Vamos orar. Obrigado, Jesus, por esse tempo que tivemos aqui. Conduz-nos, ó Deus, segundo os teus propósitos e nos ajuda a reavaliar a nossa vida a partir das orientações e informações que recebemos aqui nessa manhã. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores, que desesperadamente precisamos do Senhor. Por isso, nos ajuda a reavaliar a nossa vida e a aplicar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado como ferramentas em nossas mãos. Leva-nos agora, Deus, para os nossos lares. Que possamos ter uma tarde abençoada junto aos nossos familiares. Seja um tempo prazeroso para cada um de nós. E que possamos retornar aqui, ó Deus, para continuar a nossa adoração, louvor e reconhecimento da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.